Estamos imersos em crise do judiciário que precisa ser enfrentada, diz Fachin. Fachin tá colocando ele na fila mais uma vez. Depois de tudo que aconteceu nos últimos dias, mesmo após o Alessandro Vieira, lá vai o Fachin. Toda vez... Ó, se antigamente falava que toda vez que Gilmar Mendes abria a boca era para defender absurdos, se pronunciar sobre processos que ele só deveria falar nos autos, agora toda vez que o Fachin abre a boca é para criticar o Supremo e os seus coleguinhas. Quando falamos em crises, é fundamental reconhecer que efetivamente nós estamos imersos em relação à atuação do judiciário, uma crise que precisa ser enfrentada e enfrentada com olhos de ver e ouvidos de ouvir, sob pena de repetirmos para problemas novos, soluções velhas, que significam simplesmente relegar os problemas sem resolvê-los. Nesse mesmo evento, foi a vida da FGV, Carmen Lúcia, né? Crise de confiabilidade judiciária é grave e precisa ser reconhecida. Ela também concorda com o Fachin. Ministra do Supremo afirma que descrença no sistema de justiça é fenômeno internacional. Com Carmen Lúcia, erros e equívocos precisam ser aperfeiçoados. A Globo dá destaque. Defensores de código de ética para o Supremo, Fachin e Carmen Lúcia admitem desgaste após crise do Master e relatório do CPI. Ministros afirmam que é preciso reconhecer e enfrentar desconfiança. E a Dora Kramer chega na conclusão, cara, que ok. Mas esse problema é insolúvel, né? Não tem como resolver. O Supremo se hereda na própria teia. Viemos parar nesse ponto com a ofensiva do bolsonarismo, mas não só. O bolsonarismo ajudou a escancarar as portas dessa hipocrisia. Antes disso, tivemos atos arbitrários e ações nem sempre justificadas no desmonte de investigações. Agora, vemos o Supremo ser atraído para o poço, ainda sem fundo do caso Master, por condutas inadequadas de ministros e falta de reação adequada do colegiado. Onde vai dar isso? Qual o caminho para o restauro da confiança no último bastião? Não sabemos. A ala ativista do tribunal parece apostar em resistir e guerrear até que tudo se ajeite no aconchego do esquecimento. Difícil de acontecer, pois a confrontação alimenta a percepção de falta do equilíbrio esperado em magistrados. Fachin e Carmen Lúcia não encontram respaldo no tribunal. Aí aqui, obviamente, está dizendo que não encontra respaldo porque para Dora Kramer, Mendonça não conta, Fux não conta. O tribunal é Gilmar Mendes e seus amigos. Aqueles que não costumam ter esse tipo de interlocução não se sabe o que pensam. O ideal seria se manifestarem para que a sociedade saiba como o conjunto dos magistrados avalia o declínio de reputação. Cabe ao Supremo decidir se insiste em negar as evidências ou se salva a instituição mediante autocrítica, transparência e autocontenção no uso do poder de dar a palavra final. Estamos diante de mais um momento onde vai ter uma virada de chave no Brasil. Ou vai ser uma virada... Eu acho que o Flávio vai vencer. Mas se o Flávio não vencer, realmente também vai ser uma virada para realmente o regime ficar ainda pior. Eu acho que o Eduardo tá aumentando a situação. Ele já tá ruim. Mas 4 anos de Lula, eles vão se sentir assim, cara, não tem mais o que fazer. Nós podemos fazer tudo. Nós somos totalmente intocáveis. Estamos diante de um momento de virada. Qual história vai ser contada? A história é só ficar repetindo união da direita, união da direita, união da direita e varrendo tudo pra debaixo do tapete? Cadê aquela frase clássica de Bolsonaro, que não é dele, né? A Bíblia, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Um problema que não tem como resolver. O Supremo tem a de guerra aberta, irritação de Carmen e divergências explícitas. A temperatura entre os ministros do Supremo está alta como há muito tempo não se via. Uma espécie de guerra tácita entre diferentes alas da corte foi exposta. Isso já durante o julgamento lá no... como vai ser as eleições no Rio. E nos bastidores, o Fachin tenta ficar de pé em corda bamba. A Daniela Lima, 2 dias depois, diria que Fachin foi duramente criticado por silêncio sobre CPI do crime. E olha que o Fachin falou, ele repudiou lá depois, ao Alessandro Vieira. Só que tem motivo para criticar, porque ele demorou. Segundo Daniela Lima, interlocutores do Supremo, ou seja, a ala do Gilmar e do Alexandre de Moraes, consideraram o silêncio de Fachin suficiente. A nota divulgada por ele apenas no início da noite foi vista como protocolar e limitada. Foi duramente criticado durante todo o dia de ontem. O Fachin, né? Por quê? Porque ele soltou a nota às 7h10 da noite, sendo que quando acordamos, já vem todas as manchetes, o pedido de iniciamento de 3 colegas e do PGR. Houve muitas críticas a Fachin pelo silêncio que durou o dia inteiro. E no fim das contas, a nota chamava de injusto o pedido de iniciamento e só. Você já viu a esquerda brigar em grupo? É por isso que a direita perde? Está dividindo direito, mãe de união? Você já viu a esquerda brigar em público? Além da esquerda, até o Supremo está brigando entre si. A solução, assim, obviamente, a solução é ter votos para se eleger. Mas não é só isso. O que você precisa realmente é ter uma história, ter um movimento com início, meio e fim, ter pautas, ter uma agenda, chegar no poder e saber o que fazer. Ter realmente assim, uma aliança para governar o país. O senhor Josias disse que o Supremo está desmoronando. Não sei se está desmoronando, mas tá ruim. O que tá ruim tá. Isso aí não tem como negar, não. Deixa eu ver aqui qual é. Cadê o Josias, velho? Vai. Não, pera aí. Aqui.
da Luísa Martins, na Folha de São Paulo de ontem, na verdade, que essa reportagem saiu, falando que os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin formam uma aliança contra a agenda de Fachin no Supremo Tribunal Federal. Mas que isso acontece também em relação ao Banco Master. Pra quem tá conosco na TV no intervalo, mas a gente segue com essa conversa aqui no nosso YouTube. Vai lá, UOL no YouTube, que você continua conosco. Vamos lá, Josias, quero te ouvir a respeito disso. Justamente sobre essa divisão e essa irritação de alguns ministros. O que tá acontecendo com o Supremo Tribunal Federal? O tribunal está derretendo, Fabiola. E aí, cada julgamento, cada polêmica é utilizada como pretexto para que os ministros exercitem esse torpedeamento recíproco, um grupo torpedeando o outro. A Carmen Lúcia, que integrava um determinado grupo, agora se sente desprestigiada na decisão que foi tomada pelo TSE. Agora, tudo isso é pretexto. Objetivamente, o que está acontecendo é que uma minoria de ministros do Supremo, envolvidos aí, acomodados de ponta cabeça no escândalo do Master, essa minoria de ministros dá à maioria uma péssima fama. Então, o que era um problema individual de 2 ou 3 ministros passou a ser um problema do próprio Supremo. E nesse ambiente, Fabiola, apenas o Supremo Tribunal Federal pode socorrer o Supremo. Essa tarefa já era incontornável e se tornou um desafio urgente. Mas tem um pedaço do tribunal que acha que não, que desafia a lógica. Agora, os fatos não deixam de existir apenas porque alguns ministros o ignoram. Tá aí o Supremo numa posição paradoxal, agora em 2026. Tinha condenado uma decisão inédita, condenou lá um ex-presidente da República, militares graduados por crimes contra a democracia, e imaginou que estava livre para fazer o que bem entendesse, que o fato histórico seria suficiente para elevar os ministros à condição de estátua. E alguns ministros passaram a se comportar como pardais de si mesmo, passaram a sujar com uma desenvoltura impressionante as suas próprias testas de bronze. Então estamos aí diante desse cenário. Hoje, conspirar contra o Código de Ética, que não vai resolver o problema, diga-se, mas é o Código de Ética que é apresentado lá pelo Fachin como um paliativo para retirar o Tribunal da Defensiva, a Carmen Lúcia, a relatora, se contrapor a esse Código de Ética, virou um ataque ao próprio Supremo. Por que os ministros vão ser contra um Código de Ética? Ainda que se tenha essa percepção de que não resolverá, porque não trará punições a quem transgrida esses valores morais e éticos, mas você vai ser contra um Código de Ética? Ministro do Supremo contra a ética, contra o respeito à moralidade? Então, quando isso acontece, evidentemente, o grande prejudicado é o próprio Supremo. Né? E aí tem lá uns ministros que acham normal, conchavos palacianos, indicação de cupinchas para tribunais inferiores, essas palusas e regabofes bancados no exterior pelo déficit público e pelo lobby empresarial. Então, realmente, é nesse cenário, Fabio, ou o Supremo se ajuda, ou vai afundar junto com essas togas que não têm grande apreço pelo recato. O Supremo pode se ajudar, professor Schneider? A CNN levou o Aragão da Atlas Intel, o analista deles, né? O cara agora que tá rodando no lugar do Andrei Roman, o dono da Atlas Intel. Também fala do Supremo, né? Aí o cara coloca ali, né? Rapaz, ele diz que tem uma crise no judiciário. Tá todo mundo vendo como tem uma crise na direita. Todo mundo quer enxergar a crise no judiciário e entender. A da direita ninguém quer ver. As pessoas querem varrer para debaixo do tapete. Não se resolve nada varrendo para debaixo do tapete, gente. A crise aparece com o Senado hostil ao Supremo, ministro sob ameaça de impeachment, dezenas de parlamentares investigados, executivos usando o Supremo para contornar derrotas no Congresso e políticos judicializando tudo quando perdem eleições. Tá lá pro play aqui no áudio. Olha, eu acho que não é só isso. Claro que essa divisão dentro do Supremo expõe a crise, mas a crise vem muito antes, né? A crise, quando você tem mais de metade dos senadores buscando ali um impeachment de ministros, existe uma crise, né? Quando mais de 60 parlamentares são investigados pelo STF, é porque existe uma crise. Quando o Executivo fica usando o STF ali para driblar algumas resistências no Legislativo, é porque tem uma crise. Quando o mundo político usa o STF como PROCON da política, porque não gosta do resultado de uma votação e provoca a judicialização da política indo questionar a Suprema Corte, é porque tem uma crise, né? Então, a gente tem hoje eu discordo ali da visão de que não há uma crise institucional entre Judiciário e Legislativo, porque, na minha opinião, existe uma crise e com uma chance, uma tendência até de piora, né? Porque no ano que vem a gente tem um cenário que ainda, obviamente, tem muita água para rolar, tem muito chão pela frente, mas existe um cenário, digamos, realista de um Senado mais à direita, de um Senado onde o assunto impeachment de ministro do STF, ou pelo menos o papel do STF na discussão pública, vai ser usado na campanha por senadores de direita. Eu trago um dado aqui interessante. Nós fizemos uma pesquisa Atlas Intel e Arco Advice, que nós apresentamos aqui em primeira mão na CNN, pouco mais de 2 semanas atrás, e a percepção de confiança das instituições é muito relevante o resultado, né? A percepção de confiança no Legislativo não muda há muito tempo, é muito baixa. Agora, a novidade foi a Suprema Corte, o STF. Há 6 meses atrás, a confiança era muito parecida com a polarização que a gente via, um pouco mais da metade, eles 51% confiavam no STF, 49% não confiavam, então era muito parecido ali com opções dadas em pesquisas de opinião de voto entre Lula e Bolsonaro. E nessa última pesquisa mostrou que quase 70% não confia. Então, sim, existe uma crise. Existe uma crise. A direita não quer varrer para debaixo do tapete. E o Fachin parece estar disposto a comprar uma confusãozinha. O plano de Fachin para ação de delação do PT desengavetada pelo Dom Pedro III. Aí é só tomar da Malu Gaspar, reforçando, já tinha sido na CNN já, ó, a pauta aí para abrir maio já tá fechada.
Malu Gaspar vai falar a mesma coisa. Apesar de não terceiro, desengavetar, né, essa ação do PT, o Fachin tem dado sinais que não pretende pautar tão cedo a controvérsia para análise nas sessões plenárias. A gente não vai mudar a delação não, Xandexon. No último dia 6, o Pedro III pediu a inclusão da ação na pauta das sessões presidenciais do Supremo, mas segundo a equipe da CUNA apurou, a tendência é Fachin não pautar o processo tão cedo.